Oi, vamos conversar um pouquinho? Comprar ou não comprar imóvel em 2024? Essa polêmica, tal qual a dengue, surge todo ano e dá um trabalhão pra gente que trabalha aqui na área da informação e do conhecimento. E eu vou tentar de uma maneira bem informal, inclusive sem usar números e tabelas nem nada, pra gente poder conversar pra você entender melhor a minha opinião profissional sobre comprar imóvel. Vamos lá? Há um tempo atrás eu fiz um vídeo aqui no canal do YouTube falando exatamente sobre essa questão e trouxe até contas e tudo mais, porque o que geralmente faz com que as pessoas pensem em relação a isso, né? Tipo, comprar ou não comprar imóvel. É aquela velha relação que muitos dos coaches costumam falar que é: você vende o seu apartamento ou você não compra o seu apartamento, você usa aquele dinheiro para você investir e viver com aqueles rendimentos. Só que a gente precisa levar muita coisa em consideração quando a gente está falando sobre comprar ou não comprar um imóvel. E aí que entra esse primeiro ponto que eu costumo defender sempre. Eu acho que não existe uma regra de ouro para todo mundo. Independente se você seja rico, se você seja pobre, branco, preto, homem, mulher, independente. Eu acho que cada um precisa avaliar o seu caso, justamente porque a minha necessidade de comprar imóvel pode ser diferente da sua e por aí vai. Às vezes, o tanto que você tem dinheiro para dar de entrada vai ser diferente do meu dinheiro e por aí vai. Então, a gente já começa por aí. Não é algo tão simples para ser decidido assim, ou para você assistir um vídeo de um coach mostrando uns números lá e você falar, pô, é mesmo, preciso fazer. Mas também não é tão complicado, porque a gente precisa só se colocar dentro desse ambiente. O que eu, Presley, falo muito sobre isso e falo com os meus alunos de todos os meus cursos é exatamente o contrário do movimento que geralmente a gente faz como sociedade, que é o quê? Virou adulto ou casou, saiu da casa dos pais, pronto, vou ali, vou comprar, vou financiar um apartamento. E aí eu acho que a gente precisa romper um pouco essa estrutura do automático, né? Então comprar o imóvel sempre pode ser interessante? Nem sempre. E eu vou te elencar alguns casos aqui onde eu percebo que não é interessante e principalmente em alguns locais onde vai ser muito interessante. A primeira coisa que a gente precisa entender talvez seja essa questão do por que eu quero comprar um imóvel ou por que eu não quero comprar um imóvel. E quando eu falo que o meu primeiro problema é exatamente ir contra essa questão do pensamento automático, é porque muita gente já vê como se fosse a melhor coisa para ela. E eu vou te dar um exemplo de algumas pessoas que eu já vi do meu círculo social, que compraram apartamento no começo da vida e aquele apartamento, hoje, 5 anos, 10 anos depois, já não comporta mais a configuração familiar daquelas pessoas. E qual que é o problema nisso? Que o processo de venda ou até mesmo de locação, às vezes não vai fazer tanto sentido. Por isso que eu tô falando. Vamos se perguntar primeiro para a gente poder entender. E aí, a partir dessa pergunta, do tipo, eu quero comprar um imóvel porque eu quero comprar, porque eu acho que vai ser interessante para mim, para minha família, e eu quero ter esse imóvel no meu nome. Tá tudo bem e não tem nenhum filho da puta no mundo que vai falar que você tá fazendo burrice disso. Se tiver, bota ele aqui na minha frente que eu esculhambo ele. Mas, voltando ao assunto, se você consegue fazer as perguntas de por que eu quero e encontrar uma resposta plausível para aquilo, faz sentido. Como esse exemplo que eu falei com as pessoas aqui agora, das pessoas, muitas delas mudaram a sua configuração familiar porque compraram um apartamento extremamente pequeno para a família atual. Só que, geralmente, a gente pega alguns financiamentos, algumas coisas assim, que dura, sei lá, anos da nossa vida. E quando a gente está falando de muito tempo, a nossa vida vai mudar. A gente vai querer ter um cachorro, a gente vai querer ter um espaço melhor, às vezes a gente não vai gostar bastante do bairro onde a gente está morando. E o que acontece muito são aquelas pessoas que compram um apartamento às vezes na planta, ou compram um apartamento que foi lá visitar 2, 3 vezes. E isso gera problemas, né? Eu tenho agora, nos últimos meses, algumas pessoas que eu conheço estão tendo esses problemas de vender o apartamento. E são várias taxas, vários impostos, vários isso, aí tem que dar dinheiro para imobiliária, aí tem que fazer não sei o que, aí taxa de lucro. É um monte de coisa que precisa ser feito. E aí eu tô te dando essa posição, não é para te desanimar a comprar, mas para te ajudar a fortalecer o seu motivo, a sua razão. Então, quando você tem esse argumento, você deve falar, tá, beleza, a minha configuração familiar ela não deve mudar daqui os próximos 10 anos, ou essa casa comportaria a minha família que eu quero construir, ou as pessoas que eu vou precisar, a minha família que eu vou receber e por aí vai. Daí entra uma outra discussão, que é quando a gente está falando sobre as questões de eu quero comprar porque eu quero ter algo
rentável. Quero ter algo para vender no futuro, para valorizar. E aí que entram essas questões das comparações que nós fazemos muitas das vezes com o mercado financeiro. Se você for levar na matemática, de fato, geralmente o valor do aluguel de um imóvel é 0,2 a 0,5% do valor do imóvel todos os meses. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você vai receber de aluguel essa porcentagem do valor do seu imóvel. Se você colocar em fundo imobiliário, fazendo uma rápida associação, você pode ter até 1% ao mês de aluguel, porque o fundo imobiliário, explicando de forma bem rápida, você investe em imóveis, então o seu dinheiro tem a rentabilidade da valorização e também você ganha dividendos, que são como se fossem aluguéis todos os meses. Isso quer dizer que você tem um percentual de aluguel muito maior se você está falando de fundo imobiliário comparado com alugar e todas as dores de cabeça, inquilino, condomínio se estiver vazio e por aí vai. São várias as questões. Agora, se você está falando porque você quer morar na sua casa, porque você quer ter a tranquilidade, e isso é algo muito comum dos brasileiros, eu sou a primeira pessoa a falar para você, compra. Justamente porque nós viemos de uma sociedade onde, historicamente, ter terra é ter segurança. Isso já foi por várias vezes mostrado que nem sempre é assim que acontece. Até porque se você não tiver pago todo o financiamento, o banco pode ir lá e tomar sua casa. Mas, digamos que você tem ali todo o seu financiamento, tudo certinho, você sim tem aquela segurança de ter um espaço de terra que é seu. Isso é muito bom e isso funciona aqui. Então, todas as vezes que eu falo sobre imóvel, sobre comprar ou não comprar, a gente precisa se alocar em 2 locais, que é a intenção subjetiva, que é assim que eu chamo, ou a lógica econômica. O ponto subjetivo é exatamente esse que eu expliquei agora. Você quer comprar porque você quer ter o seu espaço, você quer fazer do seu jeito. E aí a gente poderia elencar vários problemas que a questão mesmo do próprio viver de aluguel gera problema pra gente. Então, vamos supor, eu estou aqui morando, hoje este imóvel que eu tô, ele é alugado. Eu moro aqui por pouco tempo. E eu vou falar da minha realidade e aí você vai entender onde eu quero chegar. Eu moro de aluguel hoje, primeiro porque eu não tenho um local fixo do Brasil ou do mundo para estar, necessariamente. A minha família mora no Rio, que é próximo daqui. Fácil eu chego lá. Mas eu não tenho a necessidade geográfica de estar aqui. Para esse momento da minha vida, eu prefiro investir o meu dinheiro e lá na frente eu compro o imóvel que eu precisar. Eu hoje vejo a lógica econômica primeiro. Por quê? Por mais que eu pague um aluguel, por mais que eu esteja tirando algo que é meu e dando para uma outra pessoa, no caso para os donos daqui, ao longo desse tempo eu estou gerando dinheiro de outras fontes de renda que vão cobrir o meu aluguel, que são, no caso, os investimentos. Só que eu estou aqui com um contrato. Se porventura amanhã ou depois bate o vento virado e os proprietários falam quero apartamento, eu vou passar uns 2, 3 meses ali tendo toda uma dor de cabeça para resolver essas questões. Então essa é uma escolha que eu assumi. Assim como várias outras escolhas, quando a gente está falando de aluguel, precisam ser assumidas. Como o caso de entregar o apartamento pintado, tem aquela questão de vários problemas que às vezes a gente tem com imobiliária, e às vezes você não pode fazer muita coisa, às vezes você quer colocar, sei lá, uma fonte de água na sala. Não dá para botar, porque o apartamento é seu. Então, por aí vão, né? Várias questões. E aí entra a discussão da motivação subjetiva. Se eu quero botar uma fonte de água dentro da minha casa, da minha sala, vale a pena eu comprar. E isso porque, tanto da questão da tranquilidade, como eu falei agora há pouco, a questão da segurança que o brasileiro tem muito, que isso é uma coisa cultural, a gente ainda precisa levar em consideração todas essas questões que envolvem o sentimento de posse. Eu falei agora há pouco que eu não quero comprar um imóvel para mim agora no momento. Mas eu quero comprar um imóvel para os meus pais para presenteá-los. E essa é uma meta que eu tenho. Eu sei que se eu pegar o dinheiro, investir e der os rendimentos para eles e deixar o dinheiro lá, vai render muito mais. Só que não tem esse peso subjetivo de entregar para eles um imóvel, de dar essa segurança para eles. E é aqui que a gente precisa tomar um pouco de cuidado e não ouvir tantos coaches por aí.
Até porque quando a gente está falando de investimentos, os investimentos às vezes eles precisam ser muito bons ao ponto de superar até as oscilações dos próprios investimentos. Então, no meu caso, hoje, mesmo com essas oscilações, eu ainda consigo driblar ali, fazer uma coisa aqui ou outra, aí se precisa eu complemento e por aí vai. Mas para certas pessoas não vai ser tão simples assim. Então, aonde eu quero chegar com essa conversa franca com vocês? É basicamente a gente entender que nem sempre existe uma resposta pronta para todos os casos. Então, se você vê um influenciador de finanças decretando que é melhor comprar, ou é melhor alugar, ou é melhor investir, desconfie, porque não existe história pronta. Você precisa analisar o seu caso, as suas intenções. Digamos que hoje você mora em uma cidade que você não quer ficar nos próximos 5 anos. Faz sentido você comprar um imóvel naquele local? E aí entra uma outra questão que muitas das vezes a gente precisa financiar e aí os juros são altíssimos. E realmente, os juros são altos e quando a gente está falando de longo prazo, no final, quando você vai fazer as contas, e isso eu já fiz algumas vezes, inclusive meus alunos dos meus cursos, eu tenho aulas fazendo essas comparações para ajudar na hora de fazer essa curadoria e decisão. Quando você faz as contas, às vezes por conta do financiamento, você paga 3 imóveis, 2 imóveis na grande parte. Por causa dos juros, por causa do nosso sistema financeiro. Então, o que eu gosto de falar em relação a esse ponto em específico? Eu acho que a gente precisa analisar quais são as questões que vão fazer sentido pra gente agora e no futuro. Então são essas as perguntas. Então, será que daqui 5 anos eu quero estar aqui? Será que daqui 5 anos, daqui 10, daqui 30, que geralmente é o tempo do financiamento para muitas pessoas? E como eu falei, às vezes você contrata um financiamento muito grande que vai consumir uma boa parcela da sua renda. E às vezes, sei lá, casais jovens vão lá e começam a financiar um apartamento. Aí cerca de 70% da renda da galera vai todo no apartamento. E aí não sobra dinheiro para dar uma pimbada num local diferente. E aí não sabe por quê, que a relação não tá indo bem, porque tá todo mundo estressado, tá sem dinheiro, não consegue pagar o financiamento. E por aí vai. Então são várias perguntas que eu não tô aqui para te desanimar, nem te animar. Eu tô aqui para tentar te colocar o pé no chão. Para que a gente consiga fazer coisas bem pensadas e escolhas assertivas pensando na nossa realidade. Eu te dei o exemplo da minha, mas a sua pode ser completamente diferente. Você já pode ter a tua configuração familiar toda estabelecida, tudo bonitinho e falar, tá, beleza, eu quero comprar esse imóvel. Porque o importante para mim não é você pagar mais juros, não é você não pagar juros, você financiar ou não financiar. É você fazer escolhas sabendo do que você está fazendo. E a grande maioria dos momentos que a gente pode perceber das pessoas, não é isso. Porque a pessoa já chega, começa, eu vou ali fazer, vou dar uma furunfada, vou casar e vão comprar um imóvel. E aí às vezes ela não sabe nem se ela precisa daquele imóvel naquele momento. É igual ao meu caso. A minha profissão me permite que eu possa sair daqui para um outro país, para um outro estado, ir para uma outra cidade. Então não faz sentido para mim ficar aqui dentro de uma forma extremamente engessada. Ou ficar preso. Até porque o apartamento, ou uma casa, ele pode sofrer externalidades. Pode subir um apartamento na frente do teu e acabar com a tua vista. Pode abrir um tipo de comércio, um bar do lado que vai desvalorizar. E por aí vai. Da mesma forma que pode valorizar, pode desvalorizar também. Então, no meu caso, como eu não tenho essa necessidade hoje subjetiva de comprar um imóvel para mim, eu prefiro investir o meu dinheiro. Que além de fomentar o lado econômico, no caso, né, nas minhas finanças, ainda me dá tempo suficiente para juntar o dinheiro para pagar à vista ou uma boa entrada. Enfim, que susto! E me dá tempo para poder entender como é que vai ficar minha vida daqui para frente. E os próprios desenrolar. Agora, o que eu gostaria de fazer você pensar em relação a isso no final desse vídeo é exatamente isso. É não seguir o modo automático. É se perguntar e entender o que é bom pra mim. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui seu like. Compartilha com alguém. Independente se você já conversou ou não, compartilha esse vídeo com essas pessoas, porque eu tenho certeza que pode ajudar ela a economizar muitos anos da vida dela, de trabalho, de energia, de dor de cabeça, e vai ajudar mais pessoas também a pensar sobre isso. Beijo no coração e até mais.